Olá pessoal, bom dia! Hoje é quinta-feira e como toda quinta-feira você tem aí o nosso boletim da TV Reação com uma entrevista bem bacana para vocês. Toda quinta-feira é uma entrevista do nosso boletim, não são notícias, são entrevistas. Eu estou no centro do seu vídeo, do lado esquerdo do seu vídeo, do meu lado direito. Está aqui a Mayara Fuentes interpretando tudo em Libras para vocês e a gente vai conversar hoje com a Amanda Ribeiro. Amanda Ribeiro, que a gente vai falar um pouquinho com ela sobre uns assuntos bem interessantes sobre autismo. Amanda, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Amanda, deixa eu fazer uma apresentação breve sobre você aqui. Amanda Ribeiro tem 36 anos, é empresária e mãe do Arthur, que hoje está com 3 anos e meio. O Arthur é autista e resolveu estudar para ajudar o filho, né? A Amanda resolveu estudar para ajudar o Arthur. Ela é formada em administração de empresas, se especializou em intervenção precoce do autismo pela CBI de Miami, né? CBI of Miami, é isso? E além de ser também a primeira brasileira a receber a certificação do IBCES, que é o Conselho Internacional de Padrões e Credenciamento e Educação Continuada, que fornece certificações que capacitam os profissionais a serem líderes em seu campo e melhoram os resultados para os indivíduos que atendem. Responsáveis pela certificação, eles são, né, a IBCES, são responsáveis pela certificação dos primeiros parques que se tornaram aí centros de autismo, como o Aquática, o Discovery Cove e o Sesame Place em Orlando, nos Estados Unidos. Ela vai explicar melhor para a gente aqui. Mas eu queria falar sobre alguns assuntos específicos com você, Amanda, até pelo que o nosso tempo é meio curto. Mas eu queria falar com você sobre a lei que garante o direito de autistas em atendimento prioritário, que ainda é pouco conhecido. Eu queria que você explicasse mais para a gente, até passasse essa instrução para o pessoal que está vendo a gente, porque muita gente não conhece, né, essa lei ainda. É uma lei, na verdade, estadual, que foi do ano passado, de agosto do ano passado. Estadual aqui de São Paulo, valendo aqui em São Paulo. Tá. Porém, alguns estados também têm essa lei. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, então alguns outros estados, algumas outras cidades, Salvador, eles também aderiram a essa lei, que é a lei que obriga todos os estabelecimentos a incluírem o símbolo do autismo, que é o laço. Tá aqui um lacinho. Isso a gente está vendo em todo o estabelecimento realmente. O lacinho colorido. O lacinho colorido. Quando você vê a cadeirinha azul da pessoa com deficiência, você vê o símbolo do idoso ali também, você sempre vê do lado o símbolo do autismo, que é aquele lacinho colorido que vocês estão vendo aí agora. Olha, a gente está mostrando ele para vocês, esse símbolo do autismo. E esse lacinho foi o ano passado que foi, essa lei foi sancionada. É uma lei que tem multa, porém, nem 2% dos estabelecimentos estão cumprindo essa lei. É uma lei que, para nós, familiares, mães de autistas e autistas, é muito importante ter o atendimento prioritário. O meu filho tem 3 anos e meio, ele seria um autista nível 2, moderado. Ele tem atraso de fala, atraso cognitivo. E os autistas, na maioria, nem todos, eles têm uma das características que chama transtorno do processamento sensorial. Que são alterações nos 5 sentidos, na visão, no olfato. Então, eles podem ser hipersensíveis ou eles podem ser hipossensíveis. Tá. No caso do meu filho, ele tem hipersensibilidade visual. Então, quando tem muitos estímulos, muita gente passando, muitos balões, muitas cores, essas coisas desorganizam ele. Então, ele deixa ele desorganizado. Então, ele pode ficar irritado. Quando ele tem muito som, então, alguns autistas, a maioria deles têm hipersensibilidade auditiva, então barulhos, eles se incomodam, tampam o ouvido, é uma característica do autista. Meu filho também tem. E eles têm, imagina dentro de um shopping, eles têm um ouvido um pouco mais aguçado, então mais sensível. E tudo isso dentro de um shopping, dentro de um estabelecimento, dentro de um parque, isso pode gerar essa desorganização e de uma desorganização gerar uma crise. Então, por exemplo, a gente está andando no shopping, ele tem todos esses estímulos e aí para ele ficar numa fila esperando, ele tem dificuldade. Ele não tem noção temporal, por exemplo, de 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia. E daí a importância da prioridade, né? A importância da prioridade na fila. Na fila, em todos esses atendimentos. Além de ser lei, então assim, todo autista é considerado uma pessoa com deficiência. Essa é uma lei de 2012, a Lei Berenice Piana. Então, nós temos os mesmos direitos que um deficiente físico. Inclusive na compra do carro 0 km também, tem isenção e tudo, né? Então, inclusive. Então, nós temos os mesmos direitos, o autista tem o mesmo direito. Então, o deficiente tem direito ao atendimento prioritário.
O autista também tem direito ao atendimento gente, você que prioritário. tem filho autista, você que é familiar de autista, amigo de algum casal que tenha filho autista, enfim, que você que convive no meio do autismo, tem que cobrar isso. Você tem que cobrar das filas, mesmo que não tenha lá, né, no estabelecimento comercial, como bem a Amanda comentou aqui, que não estão respeitando ainda, é um direito, é uma lei. Você tem que pedir isso. Eles são obrigados a atender com prioridade o autista, né? Também tem a questão do acesso aos autistas nas escolas regulares, né, que também é garantido por lei, né, Amanda? Também é garantido por lei. Fala que assim, lei não falta pra gente. O que falta é cumprir, né? Falta cumprir. Também a lei Berenice Piana, também a lei brasileira da inclusão. Então, assim, as leis estão aí para serem cumpridas, porém, hoje ainda escolas particulares, também escolas públicas, elas ainda não estão cumprindo a educação inclusiva. O que acontece mais comum agora nessa época, final de ano chegando, as mães começam a procurar a escola e as escolas falam que não estão preparadas para receber pessoas com deficiência intelectual. Presta atenção, a escola é obrigada a receber criança com autismo. Não só com autismo, o cadeirante, o surdo, as crianças com deficiência de maneira geral. Agora vai começar as matrículas, né, nas escolas. É obrigatório as escolas a receberem o aluno com deficiência, seja ela qual for, inclusive o autismo. Então, por favor, exijam seus direitos. Não deixem, não ouçam e fiquem quietos, não, quando alguém da escola, seja ela particular ou escola pública, dizer para você que não vai poder atender o seu filho. Vai sim, ele tem que atender o seu filho. Né? Inclusive agora, recentemente, tem uma lei, que é uma lei estadual, da proteção dos direitos do autista, que ela fala um pouco mais ainda e tem multa. Então, assim, as escolas que negarem matrícula, que falarem assim, a gente não recebe, ou então a gente está com a turma cheia, ou então a gente já tem um autista em sala. Então, assim, não pode negar matrícula. Exatamente. Então, é um direito, é um dever, porém, as escolas precisam se preparar para atender. É isso que eu ia te perguntar, porque mesmo ele recebendo, vamos supor lá a escola é obrigatória, ela recebeu o aluno, mas ela está preparada para receber esse aluno? O professor está preparado para atender o aluno com autismo? Ele sabe lidar com os diversos tipos, né? Porque são diversos tipos do espectro autista, né? Então são diferentes formas de autismo. O professor está preparado para isso? A escola tem um cuidador, tem um auxiliar desse professor em sala de aula para cuidar? Como é que funciona na prática isso, né? Na vida real de quem convive com o autismo, né? Que é o seu caso, que é mãe de autista. Isso. Na prática de escolas particulares, o que a gente tem ouvido na maioria das vezes é: nossa escola não está preparada, procure outra. Isso é o mais comum. Ou então ela aceita a criança, porque ela não pode negar matrícula, porém ela não quer colocar um professor especializado, que também é garantido em lei. Então, assim, a criança que tiver necessidade de um acompanhante especializado, ele tem por direito ter esse acompanhante. Além do professor, um acompanhante em sala, é isso? Isso. E a escola particular não pode cobrar nenhum centavo a mais. A mais por isso. Exato. Mas hoje o que a gente vê, na maioria, tá? Não todas, temos escolas inclusivas, mas são muito poucas. Na maioria, eles querem que a gente, mãe como mãe e pai, a gente pague esse professor auxiliar, esse professor especializado. E isso não pode, né, Amanda? Não pode, porém as mães, como é que a gente vai brigar com a escola do nosso filho? É delicado. Então, às vezes, a gente acaba pagando para que o nosso filho seja minimamente incluído. E nas escolas municipais, escolas estaduais, eles também são obrigados, a maioria das escolas colocam um auxiliar, porém não coloca especializado. Então, o que hoje o município tem feito muito é colocar estagiários de pedagogia que estão começando a estudar, que estão começando ainda a estudar sem especialização. E na lei diz que precisa ser um profissional especializado. Aí tem os dois lados, né, Amanda? A gente tem aquele profissional que não tem especialização, porque ele não encontrou essa especialização, e a escola que não encontra o profissional especializado e acaba tendo que contratar também alguém que não é especializado. Isso quando a escola quer colocar alguém, né? E ela é obrigada a colocar. Gente, fique alerta então, fica aqui o alerta da Amanda. Amanda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Seria muito legal até você voltar aqui para falar de mais coisas sobre autismo, mais direitos coisa sobre autismo. Tem muita coisa para ser falada e o nosso tempo é curto.
Queria te agradecer mais uma vez, Eu que muito agradeço. obrigado. E, gente, Obrigada. fique alerta. Agora é época de inscrição, é época aí de renovação de matrícula, é época de você fazer matrícula do teu filho na escola. Então, fazendo essa matrícula, presta atenção, a escola é obrigada a receber teu filho e você tem direito, sim, do teu filho ter um professor auxiliar em sala de aula e não pode cobrar, e a escola não pode te cobrar nada mais por isso. E se a escola for pública, ela também tem que fazer, tem que cumprir a lei primeiro, porque ela tem que dar o exemplo, né? A escola pública tem que dar o exemplo. Gente, fica aqui então o nosso boletim de entrevista de hoje, né? Amanhã tem notícia de novo para vocês e a semana que vem a gente volta com mais entrevistas. Obrigado, Amanda. Obrigado, Maiara. A gente volta com vocês. Até mais.